Qual é a sua preferência? São os caminhos ou os atalhos? Eu hoje quero dizer para você que as suas escolhas qualificam o seu comportamento e o seu resultado. Pelo comportamento você angariaria credibilidade, autoridade, e pelos resultados você pode medir o quanto você cresce. Mas voltemos à questão. Quando você precisa decidir alguma coisa, o que você procura? Você procura o meio mais fácil? Ou você procura o caminho que te leva ao melhor resultado? E por que eu estou apresentando este tema hoje? Porque, gente, é muito comum entre os meus coaches, os meus mentorados, a pessoa escolher o atalho. Por quê? Porque prevalece a ideia de que é preciso levar vantagem em tudo. Acredita-se mais no jeitinho do que em fazer o que precisa ser feito. Acredita-se mais na esperteza do que na transparência, ao se empregar o seu esforço com critérios para fazer alguma coisa. E como isto traz prejuízo, e muitas das vezes, em muitos casos, em episódios irrecuperáveis, prejuízos irreparáveis. É prejuízo que fere o estado emocional da pessoa, é prejuízo que gera desânimo, é prejuízo que gera procrastinação, por quê? Porque não se acredita ser bom o suficiente para poder resolver os problemas que nós criamos e que nós nos propusemos a resolver para levar a nossa vida para onde queremos. Eu te pergunto, quem que obtém resultados estupendos que você vê sendo uma pessoa normal? Nos meus 65 anos, com 22 anos de docência, com 5 anos trabalhando com coaches, mentorando pessoas, com mais de 20 anos dando cursos, com mais de 40 anos de estudos, eu não conheço um caso de alguém que conseguiu resultado fácil. Todas as pessoas que conheci, que tiveram resultados exemplares e acima da média, foram pessoas que trabalharam com padrão de excelência, que tiveram comportamentos funcionais, que tiveram critérios transparentes, que agiram com estratégia para fazer algo diferenciado em suas vidas. E por que eu estou te falando isso? Porque eu também fui vítima deste pensamento. E eu acreditei muito nessa história de que, com jeitinho, as coisas fluiriam facilmente. E a única coisa que eu angariei com isto foi a aquisição de problemas de modo muito fácil. Então, fique atento, porque hoje eu tenho uma história real para contar para você, para ilustrar este fato e deixar claro, se você quer resultado excelente, se você quer ser perito em alguma coisa, não meça esforços. Por quê? Porque você merece receber pelo esforço que você faz.
Esforço pequeno, resultado nenhum, negativo ou pequeno. Esforço grande, resultados grandes ou extraordinários. Ok? Bom, se você acredita que os atalhos, que o jeitinho vai dar um jeito na sua vida, fique até o final. Eu só preciso até o final desta aula para te oferecer dados da realidade de que isto não procede. Ok? Bom, eu sou Gil, eu sou mentor, palestrante, coach, eu sou terapeuta, sou escritor com 3 livros editados e estou aqui hoje na segunda era, na era 2 do meu canal do YouTube. E a era 2 tem como título Histórias de Vida. E a história que eu vou te contar hoje é uma história hilária, bizarra, mas que serve para mostrar que se você quer chegar em um outro nível, é preciso que você tenha estratégia, que você tenha decisão e que você seja fiel à sua decisão e pague o preço necessário, porque o resultado terá a mesma proporção. O quanto você paga é o quanto você ganha. Nestas aulas, tenha sempre caneta e papel na mão, criatura. Isso aqui não é novela da Globo para você achar que vai assistir e que vai pegar tudo. Isto aqui é ciência em linguagem popular. O que eu trabalho aqui tem fundamento pela neurologia, pela psicologia da felicidade, pela lógica informal. Algumas coisas têm fundamento na física quântica. Então, quer dizer, eu estou trabalhando com aquilo que mostra o que se conhece de como funciona a mente humana. Então, este canal é para que você aprenda elementos de otimização do seu comportamento e aproveitamento de sua inteligência. Então, tenha sempre caneta e papel na mão. Para quê? Para anotar o que eu falo? Não. O que eu falo aqui, você pode me pedir que eu passe para você no PDF. Para você anotar os seus insights. Porque eu não posso transformar a sua vida. Mas as sugestões que aparecem na sua mente, como subconsciente, como consciente, são sementes que o subconsciente está ofertando à sua consciência para que ela plante, cuide e faça crescer. Isto é, assim é que se gera a transformação. Ok? Então vamos à história. E eu peço para você, se você em algum momento quiser rir, pare o vídeo para rir, porque realmente a história é bastante cômica. Só que o objetivo não é fazer você rir, é fazer as suas fichas caírem para que você encare a sua vida como sócio majoritário do seu negócio de viver. Tá bem? Então vamos lá? Bom, a história que eu vou contar é de um dos meus tios. E é claro, eu tenho 65 anos, esse tio meu faleceu com mais de 70, logo ele foi nascido na primeira metade do século XX. E um belo dia, esse meu tio levantou indisposto, meio bambo, desanimado, um corpo ruim, um mal-estar. E ele resolveu que ele deveria consultar. Então ele pediu lá os irmãos ou algum sobrinho
que pegasse um cavalo para ele, e eles foram lá no pasto, pegaram o cavalo, trouxeram, arriaram, e ele montou no cavalo e foi até a vila para poder fazer a bendita da consulta a um farmacêutico. Gente, hoje não é comum isso e é até proibido, mas, para quem não sabe, na primeira metade do século passado, 90% das consultas era com um farmacêutico. Por quê? Porque simplesmente não tinha médico. E era comum também haver lugar que sequer tinha farmacêutico. Hoje ainda tem, mas é muito pouco, isso é exceção. E hoje, com a telemedicina e a internet, isto está resolvido. Pois bem, lá se foi ele. Chegou na farmácia, o seu farmacêutico da vila ouviu atentamente a história dele, como que foi que ele chegou naquele quadro, fez as perguntas que achou pertinente fazer, ele respondeu. Então o farmacêutico foi até na prateleira, pegou uma caixa de comprimidos e havia 12 comprimidos nela. Ele pegou e trouxe aquela caixa, escreveu com letras garrafais na caixa: tomar 2 comprimidos durante 6 dias. E aí, nas orientações que ele deu para o meu tio, ele disse: olha, se você fizer isto aqui, tomar isto aqui direitinho, aqui a 6 dias você vai estar novo em folha. O seu ânimo vai voltar, o seu apetite vai voltar, a sua situação vai regularizar e o ânimo de trabalhar volta e sai essa murrinha do seu corpo. Pois bem, saiu o meu tio da farmácia com a caixa de remédio, com o corpo pronto para desabar em qualquer canto. O homem estava muito fraco. Quando ele montou no cavalo, parecia que tinha escalado o Everest, tão cansado que ele ficou. Pois bem, no caminho, ele já foi pensando. Ela gostava de um arrastapé, de um forró, como é chamado hoje, na época dele, era chamado de batuque. E ele pensando, pô, amanhã eu vou perder o baile lá no Quinzão. E aí ele foi, e bateu nele uma sede danada, e ele chegou num córrego, e foi tomar água. Chegou lá, pegou a água, jogou na boca, lavou o rosto, e nessa hora deu um insight nele. E ele encontrou um grande atalho. Porra, pensou ele. O farmacêutico, o doutor, como ele falava, o doutor disse que se eu tomar isto aqui, 2 por dia, em 6 dias eu estarei bom. Olha, se eu tomo 2 por dia, levo 6 dias para tomar, para ficar bom, o que eu vou fazer? Eu vou tomar 6 agora, 6 amanhã de manhã, porque amanhã de tarde eu já estou bom. Ideia brilhante. Lá foi ele novamente no córrego, pegou a meia dúzia de comprimido, jogou na boca, pegou a água, tomou, montou novamente no cavalo, fazendo um esforço danado, e foi para casa. De tardinha, chegou em casa, chegou normal, achando que tinha achado que a bola de cristal dele não ia falhar, que no outro dia ele estaria lá no ralabucho, como ele falava. Cara, ele lavou os pés, tomou um café com leite e um biscoito de polvilho, daqueles caseiros, e foi ele para a cama. E tudo parecia 1000 maravilhas, no instantinho dormiu e tal.
Camarada, quem contou essa história para mim, morria de rir, porque não se aguentava. Quando foi lá por volta da meia-noite, ele acordou com uma puta de uma dor de barriga e muito apertado. Gente, fazenda, área rural, início do século passado, primeira metade do século passado, banheiro, cara, não existia. E ele teve que sair na carreira e procurar uma moita para ele se aliviar, como ele dizia. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que ele demorou um pouco para achar uma moita mais segura e a tempestade intestinal não esperou. A calça dele virou fralda e o resto vocês já sabem. A primeira tempestade daquela tormenta intestinal que demorou horas foi recebida pela calça. Pois bem, quem me contou a história diz que ele só saiu de lá por volta das 8 horas da manhã. E que ele ficou exatamente 3 a 4 dias com uma diarreia dos infernos. Mas Gil, tudo bem, a história é bacana, fez eu rir bastante e fez eu também pensar que você é um tamanho de um mentiroso. Não, o que tem aqui é exagero de quem conta o caso, só que a história é real. Mas, e se eu te disser que eu já usei essa história para mostrar alguém que a vida não era fácil, mas que também não era difícil. A vida é desafio. Quem topa o desafio, vence. Quem não topa, se omite e é derrotado. É isto que aconteceu. O que é a lei Gerson? A lei Gerson é isso, levar vantagem em tudo. O que o meu tio queria? Levar vantagem. Mas para levar vantagem, ele queria o quê? Encontrar o jeito mais fácil, o atalho. Que ele não precisasse percorrer o caminho. Qual era o caminho? O caminho era: tome 2 comprimidos por dia, e no 6º dia tudo estará terminado e você estará com sua vida normal. Qual é o jeitinho brasileiro? Imagina, eu ficar perdendo tempo 6 dias, eu vou resolver isso agora. E deu no que deu. Meu tio recebeu pelo que ele fez. Por isso não fico bravo com você quando você recebe os resultados que você não gosta. Por quê? Porque se você analisar, de algum modo, você está deixando o caminho para buscar atalhos. Você está evitando dificuldades para encontrar facilidades. Você está deixando tudo o que você pode conquistar fora para poder simplesmente explorar e viver o conforto de uma vida pacata. Então, o que eu quero dizer com essa história? É que a história, eu tenho que ser sujeito da minha história. Você tem que ser sujeito da sua história. E o que este camarada fez? E o que a cultura popular faz? Te ensinar atalhos. Quer um exemplo? Ao invés de eu trabalhar uma pessoa para educá-la, eu vejo ela errada, e aí eu me omito e digo: ao que nasce torto, morre torto. Quem nasceu para pataca, nunca vai chegar a tostão. Também não podia dar nada certo, porque o pai dele fazia isso desde criança. O avô bebia, o pai bebia, ele também vai beber. E às vezes,
O danado que bebia teve 10 filhos e só um é alcoólatra, mas todo mundo não olha os 9 filhos que aquele pai, mesmo sendo bêbado, deu para ele uma saída na vida. A vida não exige, não aceita comodismo. O comodismo é o desaforo que você leva para dentro de si para não mudar a sua vida. E aqui eu te sugiro que você não siga os caminhos, por exemplo, daquilo que diz o compositor da música famosa do Zeca Pagodinho, aonde ele abandonou a condição de sujeito para não levar a vida, mas ele deixando a vida o levar. E o que é deixar a vida o levar? Eu não ter o trabalho de pensar, de analisar, de planejar, de organizar, de decidir, de ser fiel à minha decisão para poder fazer acontecer na minha vida o que eu desejo que aconteça. Então, a zona de conforto é onde morre o seu talento, é onde morre a sua autoconfiança, é onde morre a sua coragem, é onde morre o seu agir, é onde morre os seus bons comportamentos. A zona de conforto só consegue te deixar pior amanhã do que você está hoje. Por quê? Porque amanhã você já tem menos tempo para começar do que se tivesse começado hoje. É como eu digo no meu livro, O Despertar da Excelência. Quem faz o que tem que ser feito hoje, amanhã está livre para viver o amanhã. Não se resolve a vida se trancafiando no passado ou indo sonhar no futuro. O desejo do futuro não é para ser vivido agora. Esse desejo ele tem que ser usado como estimulante para você ter uma estratégia do agora que conecte com o futuro que você deseja. Então, pelo amor de Deus, seja imitante de Deus. Ame-se. Porque Deus disse, amar a mim sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Todo mundo nos ensina a ter o respeito, ter o medo, ter o outro em primeiro lugar. Mas como eu posso ofertar ao outro aquilo que eu ainda não conquistei sequer para mim? Se o outro é criatura de Deus, eu também sou. E se eu sou criatura de Deus, eu tenho que valorizar a criação de Deus, buscando a excelência dentro do meu propósito de vida. Responder à pergunta, para que eu vivo? Por que eu vivo? É descobrir a autorrelevância. O quanto de importância, o quanto de diferença você pode fazer para você, primeiramente, e quem abastece-se primeiro tem equilíbrio para contribuir com o crescimento dos outros. Isto é a missão de todos nós, crescer e contribuir, porém a unicidade da nossa identidade personalizada pelos valores e princípios, nos leva para outro espaço, para outra dimensão, para outro nível, com crescimento, com integridade, com honestidade, com inteligência emocional, alinhada com a inteligência racional.
com estratégia. Por quê? Porque eu tenho uma consciência do aprendizado que a vida me ofereceu até aqui. Eu sei como utilizar deste aprendizado para continuar caminhando. Mas para mudar de nível, eu também preciso saber o que eu preciso adquirir a partir de agora, que comportamento, que sabedoria, que força emocional, que hábito bom eu preciso criar a partir de agora para, conectado com o meu futuro, para ele caminhar, cumprindo as etapas da minha jornada, os degraus da minha estratégia adequadamente escolhida, sabendo dizer não a tudo que não conecta com este objetivo meu e sabendo dizer tudo que agrega a esta minha caminhada na direção escolhida. É isto que esta história nos ensina. E, por exemplo, eu tive agora uma lembrança de uma sobrinha minha, que um dia eu cheguei na casa dela, a mãe mexendo com unha, com cabelo, com pé, com essas coisas, embora não tivesse o salão, mas no lugar não tinha salão e ela sabia fazer isso, então ela que preparava as pessoas de lá para a festa. E conversando com essa menina, que deveria ter 5, 6 anos, ela disse para mim: olha, tio, eu quero fazer uma coisa que seja fácil e que dê de muito dinheiro. Eu peguei e disse para ela: eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A primeira é que coisa fácil que dá dinheiro é ilusão, é mito, não existe. A segunda é que na idade que você está, você pode conquistar a riqueza que você quiser, desde que você pague o preço e chegue lá. Essa menina, por volta de 16, 17 anos, saiu da casa dos pais, foi para morar com um irmão e os dois trabalhavam num supermercado. Ela deve ter ficado lá uns 3 anos. Final de 3 anos, o dia que ela saiu de lá, ela já estava com o salão dela montado. Hoje ela tem a agenda cheia, de segunda a segunda. E isso em uma cidade, ou melhor, em um bairro de cidade que tem aí em torno de 15 a 16 mil habitantes. E ela tem planos para continuar crescendo, mas ela paga o preço. Então, ela está fazendo o caminho. Eu quero, neste momento, deixar um abraço carinhoso para a Juliane, que é minha sobrinha, que me fez viver esta experiência. Dizer para ela gratidão pela experiência. Olho também para a memória do meu tio e digo: tio, você estava errado, mas você foi demais. Você foi tão demais que hoje, século XX, quase mais de 20 anos depois que o senhor faleceu, eu estou aqui contando a sua história, integrando ela ao meu trabalho, que é o trabalho de transformar você na sua melhor versão. Um beijo carinhoso no seu coração. Fique com Deus e até a próxima videoaula. Mas eu quero convidar você, deixa o seu like aí, ajuda a gente. Meu canal tem poucos meses, deve estar agora com 70, 80 dias. Ajude a gente a crescer. A minha ideia não é ter todo mundo aqui, é ter gente que está interessado em tirar da vida o melhor proveito, oferecendo para a sua vida o seu melhor talento, as suas melhores habilidades, buscando sempre conhecimento, com honestidade, com integridade, com esperança e com certeza de que hoje está trabalhando para construir um futuro melhor. E se você tem esta sede dentro de você, fique aqui, se inscreva, ative o sininho
E divulgue esse canal para as pessoas que você gosta. Muitas destas pessoas que estão desanimadas hoje, de repente pode pegar uma série como a que ainda está aí disponível e que vai virar curso em breve. A Jornada do Autoconhecimento, onde tem quase 30 vídeos nela. Se eu não me engano, tem 28 vídeos nela. Tudo isso ao seu dispor. E comente também, mande para cá suas dúvidas, suas curiosidades, pergunta para o professor. Eu vou atender você com todo carinho, com toda dedicação, e não terei vergonha em dizer para você, desculpe, mas eu não tenho resposta para a sua pergunta ainda. E quando eu responder isso, pode saber que a sua resposta virou para mim questão de honra. Agora lembre-se, muitas das vezes a minha resposta será uma pergunta. Quando eu faço isso, quando eu percebo que você já deveria, pela experiência, pelos estudos, ter o conhecimento e saber se posicionar diante do desafio que você pediu que eu te desse uma luz. Tá bom? Beijo no seu coração, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Como eu estou em viagem, eu não estou seguindo a agenda regular. Mas o comum deste canal é ter uma aula na quarta e uma aula no sábado. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau!